Revolução dos Bichos, de George Orwell. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou o Figueiredo e no vídeo de hoje vou falar sobre esse livro aqui que muito tempo que já os inscritos no canal estão me pedindo para falar sobre ele, que chama A Revolução dos Bichos, de George Orwell, onde nesse livro ele traz a história dos animais que se juntam e tomam o poder da fazenda a qual eles trabalham, digamos assim. Então é uma espécie de fábula, tá bom? Então os animais, eles nessa história, nessa distopia, eles contam esse cenário onde os animais lutam e conseguem tomar o poder dessa fazenda. Mas bom, pessoal, é importante que antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal Mergulho na História para acompanhar semanalmente vídeos novos aos dias de domingo. Bom, pessoal, esse livro eu achei realmente interessantíssimo. Eu fiquei realmente chocado como um livro de coisa de 145 páginas pode falar tanto em apenas 140 páginas. Eu acho que essa é o grande destaque. Por quê? Porque ele traz uma mensagem que é simplesmente impressionante. Bom, vamos primeiro à estrutura física do livro. Ele tem aqui, como falei para vocês, 147 páginas. Essa é a edição da Companhia das Letras, tá bom? É uma fonte que eu acho ok, tá bom? Mas vamos ao conteúdo propriamente do livro. É exatamente isso. A história, pessoal, ele coloca que, resumindo basicamente a história, dá conta de animais, que esses animais eles resolvem implantar uma revolução, fazer uma revolução e tomar as rédeas da fazenda. E aí é interessante porque a partir do momento que eles tomam o poder, e aí eles têm como inimigo comum os humanos. Até as frases que estão no livro como humano bom é humano morto. E aí eles começam a trazer muitas questões. E aí eu vou falando aqui algumas questões aqui, vou fazendo aqui a leitura do livro, e aí vocês vão entender o que eu estou falando. A gente está aqui alguns pontos para trazer para vocês, tá bom? Vamos lá. Os mandamentos. Bom, no momento que os bichos, pessoal, eles tomam o poder, eles fazem realmente uma espécie de 7 mandamentos da revolução. E aí eles colocam quais são os 7 mandamentos. Eu estou lendo aqui na página 25. 1. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. 2. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é inimigo. É amigo. 3. Nenhum animal usará roupa. 4. Nenhum animal dormirá em cama. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. E o 7º, todos os animais são iguais. Bom, e aí o que ocorre? E aqui é engraçado, pessoal, porque assim, ó, ele coloca que todos os animais realmente, em tese, são iguais. Só que durante a trama do livro, ele vai mostrando que aqueles que estão à frente dentro do processo da revolução acabam obtendo vantagens em detrimento dos demais. E isso faz com que gere naturalmente o descontentamento. Eu vou ler aqui a página 33 para que vocês vejam, tá bom? Página 33. O mistério do leite de pronto se esclareceu. Era misturado à comida dos porcos. As maçãs estavam amadurecendo e a grama do pomar cobria-se de frutas derrubadas pelo vento. Os bichos acharam que as frutas seriam distribuídas equitativamente. Certo dia, porém, chegou a ordem para que todas as frutas caídas fossem recolhidas e levadas ao depósito das ferramentas para o consumo dos porcos, né? E aí o que acontece? Os porcos foram questionados. Os porcos, lembrando aqui, é interessante falar, que eles eram os líderes da revolução, a revolução dos bichos. E aí o que acontece? Os porcos, eles, entre aspas, se deram o direito
de ficarem com as melhores frutas, como também ficar com as melhores quantidades de leite, mais do que os outros animais. E eles simplesmente justificaram que, por estar à frente da revolução, eles tinham esse direito de consumir melhores alimentos, porque estavam à frente e precisavam de melhores alimentos para poder raciocinar melhor e conduzir com mais eficiência o destino da nação, no caso o destino dos animais. E aí a gente já percebe de cara um certo paralelismo com o discurso de alguns ditadores, não é verdade? E aí voltemos aqui ao livro. Tem partes, pessoal, que realmente são muito sensacionais. Muito sensacionais. Por exemplo, aqui ó, a granja do livro, pessoal, tá aqui ó. A granja solar, que era a granja do nome da trama, digamos assim. E aí eles passaram a não querer mais chamar de granja do solar, mas sim granja dos bichos, porque agora eles tinham as rédeas da revolução, a qual eles fizeram dentro dessa fazenda. E é interessante, pessoal, assim, até algumas curiosidades. Por exemplo, Napoleão, que era eram dois líderes da revolução, Napoleão e o Bola de Neve, ambos porcos. E aí o que ele faz aqui, ó? Tem uma página aqui na página 92 que eu até destaquei aqui para trazer para vocês. Napoleão determinara que uma vez por semana houvesse uma coisa chamada revolução espontânea. O que já é muito estranho. Como é que uma revolução, uma demonstração, um evento espontâneo, ele é previamente determinado? Então aí você já vê que falta realmente a lógica. Mas enfim, cuja finalidade era comemorar as lutas e os triunfos da granja dos bichos. Na hora marcada, os animais deveriam abandonar o trabalho e desfilar pelo terreno da granja, em formação militar. Os porcos à frente, depois os cavalos, depois as vacas, depois as ovelhas e por último as aves. Então assim, são manifestações que os animais faziam para poder demonstrar força perante a população, que leia-se o meio dos animais ali, tá bom? Outra coisa aqui que é interessante sobre a produção de riquezas. Pessoal, eu sempre falo aqui para vocês aqui em outros vídeos do canal, que é uma perspectiva assim, que Estado, ele não produz riquezas, Estado, ele distribui riquezas. Então, o que gera riqueza é a livre iniciativa. E aí o Estado ele vai poder fomentar a produção de riquezas, ajudar, distribuir. Mas eminentemente quem produz riqueza é a iniciativa particular, tá bom? E aí o que acontece? E aí uma das coisas que ele fala aqui que é interessante, na página 103, era tudo da mais alta importância para o bem-estar da granja, dizia, em relação à questão A verdade é que nem os porcos, nem os cachorros produziam uma só grama de alimento com o seu trabalho, e havia um bocado deles com apetite sempre em forma. Ou seja, no momento em que os porcos ocuparam os locais de dirigentes do processo revolucionário, eles passaram a não querer trabalhar, mas pura e simplesmente se beneficiar do trabalho daqueles povos, dos animais que estavam sob seu comando direto, tá bom? E aí o que acontece? Quando os outros, sua vida, ao que sabiam, continuava a mesma, ou seja, os animais continuavam sendo explorados e os porcos continuavam se beneficiando desse cenário, né? Então, é interessante isso. E aí o que acontece? Dentro desse cenário, os animais, alguns começaram a ter coragem de indagar aos porcos por que eles tinham esses benefícios. E aí o que acontece? Essa é que para mim é uma parte das mais brilhantes do livro, que ele fala assim, ó, ele insere naquela lista de mandamentos da revolução, um que é assim: todos os bichos são iguais, vírgula, mas alguns bichos são mais iguais que outros. Percebe aí onde está a questão? Então o que acontece? Dentro de um processo revolucionário, aqueles que a conduzem naturalmente possuem o fulcro, a intenção, digamos assim, de beneficiar-se em detrimento dos demais, tá bom? E aí o que acontece? Tem uma parte aqui que também é interessante. E aí praticamente ele conclui
dessa forma. E aí a finalidade do livro, pessoal, é mostrar como aqueles que muitas vezes se arvoram de movimentos de determinados imperativos coletivistas, eles acabam, na verdade, buscando o poder e se perpetuar no poder. Então aqui ele conclui o livro, e aqui alguns destaques aqui da parte do pós-fácil, que eu acho interessante que colocar aqui vocês, que tipo, por exemplo, na página 113, ele fala assim, ó: pensei em denunciar o mito soviético numa história que fosse fácil de compreender por qualquer pessoa e fácil de traduzir para várias línguas. Isso aqui é a genialidade do livro. Ele consegue trazer isso aqui. Esse livro, pessoal, é uma crítica à União Soviética. Lembrando, é uma crítica à União Soviética. E ele utiliza essa fábula dos animais para, de uma forma extremamente simples e didática, conseguir trazer esse cenário aqui para o leitor, tá? E aqui ele fala sobre o Bola de Neve, que é um dos dois porcos, como eu falei já para vocês, é o Bola de Neve e o Napoleão. E aí ele fala aqui, ó, por exemplo, Napoleão deve representar Stalin e o Bola de Neve deve representar Trotsky. E aqui, assim, ele não fala isso diretamente durante o livro, mas é isso que isso pode inferir. Então, assim, Napoleão representava Stalin e o Bola de Neve representava Trotsky. E o cenário ali da fazenda corresponde ao cenário da Revolução Soviética, da Revolução Russa de 1917. E aí aqui ele traz alguns casos que, por exemplo, que determinados regimes mais fechados acabam sobrepujando as individualidades e os direitos individuais. Aí aqui ele cita China e Coreia do Norte. E por fim, para concluir, que eu acho que é interessantíssimo, eu chamo aqui a atenção aqui para vocês, que eu vou ler aqui esse último pedaço aqui do livro e vocês vão entender. Abre aspas. Na verdade, como sabemos, esse aqui é o autor que está fazendo o pós-fácil em referência ao livro. Na verdade, como sabemos pelo próprio Orwell, o final era uma referência sarcástica ao então famoso encontro de Teherã, reunindo Churchill, Roosevelt e Stalin, saudado no primeiro momento como uma promessa de cooperação no pós-guerra entre diversos blocos. O encontro lhe pareceu uma reunião cínica destinada à partilha do butim, cujos efeitos dificilmente haveriam de durar muito. O que o romance, na verdade, diz, isso aqui eu queria chamar muita atenção para vocês. O que o romance, na verdade, nos diz, com seus amenos empréstimos de Swift e Voltaire, dois autores, é que aqueles, repare bem, é que aqueles que renunciam à liberdade em troca de promessas de segurança acabarão sem uma e nem outra. Essa é uma lição que transcende o momento em que foi escrita essa obra. É realmente muito forte. Então, assim, o primeiro passo de uma ditadura, pessoal, é quando ela coloca dentro desse cenário que as pessoas abrem mão da sua liberdade em nome de um Estado que vai regular ali as ações. E esse é o primeiro passo. Tá? Lembrando que eu já fiz aqui um livro também do George Orwell, que fala sobre um livro chamado 1984, vou deixar aqui nos cards. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, deixa aqui seus comentários no canal, que isso fortalece a quem produz conteúdo aqui no YouTube, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu!